Olá, turma, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo gramatical referente à unidade 6, né? Está lá na página 47. Então, eu vou orientar vocês. A gente vai falar um pouquinho do conceito do conteúdo gramatical, que está lá na página 47. E, em seguida, a orientação da atividade que está na 48 e 49. Ok? Então, assim, hoje nós vamos falar de um verbo muito utilizado na língua inglesa, certo? E um detalhe da curiosidade desse verbo, que ele é formado a partir da palavrinha dare, que ela sozinha, essa palavrinha dare aqui tem uso de advérbio, né? Significa lar ou acolar, como nós temos, né? Na nossa língua. E aí, quando eu junto ela, quando ela vem junto com o verbo to be, seja ele no presente, ou pode vir também no past, no passado, ela vai funcionar como o verbo haver ou existir, né? Haver no sentido de existir. Então, a tradução aqui seria o verbo haver, no sentido de existir, certo? Então, there is ou there are, eles têm sentido do verbo haver. Então, o que é que nós vamos buscar aqui na nossa aula de hoje, né? Observar o uso desse verbo, compreender o uso do mesmo, né? E observar como eu faço a forma negativa e interrogativa do mesmo verbo. E a sua aplicabilidade, né? Tendo em vista a observação do sujeito, se eu estou fazendo uma referência a plural ou singular, para me determinar se eu vou usar there is ou there are, ok? Então, vamos lá. O verbo there is ou there are corresponde ao verbo haver no sentido de existir na nossa língua. Então, assim, é interessante observar que eu uso esse verbo com essa afinidade. E o seu valor vai corresponder ao plural ou singular. Eu tenho que observar na estrutura da frase se eu estou me direcionando. Dizer que há ou existe algum objeto ou alguns objetos, para mim eu utilizar de forma correta o there is ou o there are, ok? Lembrando que a mesma forma que eu utilizo o verbo to be, a palavrinha are para o plural, então eu vou fazer essa mesma junção aqui de semelhança quando eu estiver direcionando para o singular ou plural, ok? Para o singular eu vou usar there is e para o plural eu vou usar there are. É só observar o sujeito. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente falar um pouquinho da forma afirmativa, né? Da forma negativa e também da interrogativa. Então, vamos aqui. Eu tenho aqui um exemplo. There are many birds in the tree. Há muitos pássaros na árvore. Então, perceba aqui o seguinte, pessoal. Ó. Há muitos pássaros. Então, como eu sei que essa junção aqui ela está o sujeito a qual o verbo está se referindo, ele está no plural, então eu uso there are, né? Ok? Já nesse outro caso aqui, ó, there is a man in the stop bus. Há um homem no ponto de ônibus, ou na parada de ônibus. Então, quem é que o verbo está se referindo aqui? Qual o sujeito? A um homem. Então, aqui existe um homem, está se referindo ao sujeito no singular, né? A algo no singular, então eu vou colocar there is, ok? Então, é bem simples eu fazer essa observação. There are para o plural, there is para singular, ok? Observando sempre que ele vai estar se referindo se a existência de algum objeto, ou alguma pessoa, ou alguns objetos, ou algumas pessoas ou coisas, né? E para isso eu vou projetar o uso de there are ou there is. Beleza? Lembrando que eles podem também vir abreviado, mas raramente o autor pode ser que ele venha também abreviado, certo? That is, that is. Ele vai abreviar aqui, juntar o S com o I aqui, apostrofando apenas o I.
Pronto, então observamos aqui a forma afirmativa, né? Bem simples, a estrutura vai vir no início, a referência para qual o verbo está sendo colocada e o complemento da frase. Nesse caso aqui, ó, a gente vai observar agora na forma interrogativa, ok? A forma interrogativa é quando eu faço uma pergunta, quando eu pergunto se há alguma coisa. Eu peguei aqui as mesmas frases para facilitar, e aí eu coloquei na interrogativa ambas com singular e ambas com plural, ok? Da mesma forma. Então, o que aconteceu aqui, ó? Vou destacar novamente o sujeito, né? Mesma forma que eu fiz lá. Ó, há uma troca do verbo para marcar o início da frase, né? Então, eu pego lá are e trago ele para o início da frase, ok? Passar a inversão aqui, como está nessa frase original. Are there many birds in the tree? Há muitos pássaros na árvore. Então, eu faço a inversão, trago are antes da partícula there, ok? Da mesma forma vai acontecer aqui com a outra. Peguei is, coloquei de início, né? E fiz a troca dele com a partícula there, ok? Marquei o início da frase com o verbo to be. Is ou are, não é isso? Nas duas frases. E não esquecer o sinalzinho de interrogação. Então, bem simples, ó. Faz a troca do is com a partícula there, coloca o sinal de interrogação. Pronto, apenas isso que faz com que a frase se torne uma frase interrogativa, ok? Na negativa. A negativa também aqui, pessoal, é bem simples, né? A gente vai só acrescentar note. Então, eu pego aqui a estrutura completa da frase, there are, acrescento note, pode vir abreviado ou não, certo? Se ele for vir abreviado, ele vai vir dessa forma, pessoal. Ó. Vou só colocar aqui para vocês. Se abreviado, ele vai vir dessa forma aqui, ok? Se não, vai vir normalmente com note. Tanto faz. Então, é isso. Lembrando que there is para singular, there are para plural. Então, ó, mesma estrutura, segue aqui there is, not, there are not. Abreviado ou não, ela pode vir assim, né? Se fosse com isso aqui também, vocês já sabem, né? Eu junto aqui o N, perde apenas o O colocando o apóstrofo, ok? Bem simples aí. Então, vou orientar vocês agora o exercício que está lá na página 48. Pronto, página 48 do nosso livro. Aqui um pouquinho. Pronto, essa é a primeira questão que está lá na página 48. Detalhe, pessoal. Antes de começar o exercício, eu coloquei até aqui acima. Eu quero que vocês leiam o conceito sobre o verbo, né? Haver, o sentido de existir em inglês. Está lá na página 47. Dá uma lida no conceito para acrescentar o que vocês estão assistindo aqui no vídeo. Fica bem mais simples e mais direto lá. Facilita a compreensão do exercício, ok? Lá vai estar traduzido, o verbo bem detalhadinho, né? Vai estar também com o passado, mas eu não quero que vocês ainda mexam com a ideia do to be no passado, que isso a gente vai ver mais à frente, mas sim na estrutura, né? E a referência de plural e singular. There is, singular, there are para o plural. Então vamos lá. Essa atividade, a primeira questão vai estar lá na página 48. Onde ele vai pedir para vocês completar, né? Complete the sentence, complete as frases with there is ou there are. Vocês vão aplicar aqui there is para singular ou there are para plural. Faz a observação sempre aqui, ó, da referência para qual o verbo está sendo direcionado. E aí você utiliza, ok? Tá bem simples aí. A2, vocês vão marcar a coluna de acordo com a tradução, né? Eu tenho aqui a negativa, there is not, abreviada. Na letra B, there is. C, there are. E a D, there are not, que é a negativa abreviada. Então, vocês irão fazer só a correspondência aí, tá bem simples, né? Nessa terceira, o que é que vocês vão observar, pessoal? Ó, a terceira aqui, ela faz aí uma retomada do que vocês viram lá acredito que no quarto ou quinto ano, sobre os artigos indefinidos em inglês, né?
que aí a gente acrescenta a para corresponder a um ou uma. Lembrando que não tem artigo indefinido no plural, né? Então você vai acrescentar a ou um para fazer a tradução exata de um ou uma, como artigo indefinido. E aí o que que acontece? Esse a aqui eu vou utilizar ele sempre antes de som de consoante, ou seja, som consonantal. Que isso não quer dizer que uma palavrinha, uma consoante, ela possa ter o som de vogal, certo? E esse N você vai utilizar antes de som vocálico, som de vogal, ok? Eu estou falando isso aqui som porque, exemplo, a palavra winnet, Universe, que começa com a letra U, porém tem som de W. E aí você não vai usar o AN e sim o A, viu? Isso a gente vê depois em algumas exceções. Mas aqui você vai aplicar, né, antes de som de consoante e antes de som vocálico, ok? Então observa aí, observando a tabela a gente percebe que tem duas com consoante e duas com vogal, que não está fugindo da regrinha aí não, certo? Não tem nenhuma exceção, tá bem simples. Vamos para a quarta. Nessa quarta questão aí, vocês vão escrever a forma interrogativa e a negativa, a forma negativa, ele pede aqui, ó, de preferência, eu deixo até aberto, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, certo? Escreva a forma negativa, a forma interrogativa e a forma negativa contraída, né? Mas aqui, pessoal, ó, se vocês quiserem escrever a estrutura com that is not normal ou that is na forma contraída, fiquem à vontade, certo? A primeira frase aqui, vocês vão colocar a forma interrogativa, lembrando aqui de trocar o verbo com o there, né? Sinal de interrogação, não esqueça. E a negativa, acrescentar note, there is note, a student here. Bem simples aí, ok? Essa quinta, o que é que ele, ó, pessoal, essa quinta ele vai pedir o seguinte, ó. Presta atenção que ele dá aí sugestões, ó. Ele vai dizer assim, ó, turn in the negative or interrogative form. Ele pede para você mudar na negativa ou na interrogativa forma. Então, assim, vocês podem escolher transformar a frase na forma negativa ou na forma interrogativa. Ele dá opções, ok? Então, você pode fazer tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, ok? Se achar, se quiser, né, para treinar, vocês podem fazer os dois tranquilamente, ok? Ele dá opções para você transformar as frases ou só na negativa ou só na interrogativa, ok? A sexta, essa sexta aí, pessoal, todas as alternativas são pessoal, né? Eu deixei até aqui abertinho para vocês observarem. Aí eu escaneei apenas as primeiras alternativas. O que é que vocês vão observar aqui? Ó? Ele pede, ó, as no the question, responda as perguntas de acordo com o que existe em sua casa, né? Ó, your home, em sua casa. Então, ele vai fazer perguntar sobre alguns objetos ou utensílio que tem na sua casa, e aí vocês vão responder com a estrutura que, obviamente, vai usar o verbo that is ou that are. Vamos citar o exemplo aqui. Ó. Ele faz a primeira pergunta da letra A. Is there a stove in your house? Existe o fogão na sua casa? E aí você pode fazer, né, responder com a estrutura simples. Você pode usar uma estrutura simples para responder essa pergunta. Vou ver se dá para me dar um exemplo aqui. Pronto. Vou fazer um exemplo aqui dessa letra A. Então, assim, se caso a pergunta for afirmativa, você vai dizer que sim, é lógico que sim, né? Yes, sim, there, existe, there is, ok?
Se caso não, aí vocês utilizariam o quê? Ó? No, vírgula, there isn't. Ok? Abreviado ou não. Pronto. Se for um objeto, alguma coisa que não tenha, você vai colocar yes, no, there is not. E se for um objeto que tenha na sua casa, você vai escrever nessa estrutura. Se ele estiver perguntando em mais de um objeto, digamos que ele esteja perguntando sobre, sei lá, bed, né, cama. Então, você vai utilizar a estrutura yes, porém, o there, já que ele se refere a plural, você vai utilizar a palavra are, né? There are. Então, isso aqui, se uma pergunta, obviamente, vier referência de plural e tenha mais de um objeto, então você vai utilizar essa estrutura, positiva ou negativa, certo? Yes, there are not. Se a pergunta for uma pergunta como essa letra A, que é só apenas um objeto, vocês vão escrever essa estrutura. Yes, there is, com o verbo to be is. Ok? Nessa outra aqui, pronto, na sétima, o que é que vocês vão observar aí? Vocês vão usar essa mesma frase aqui, ó, do exemplo, para fazer a sequência de imagem, né? Ele vai utilizar a mesma frase aqui porque, observando o objeto, né? Ele perguntou, ó, there is a book on the bed. Há um livro em cima da mesa. E aí, você vai observar se há ou não há esse livro, observando a estrutura aí, ó. Por exemplo, nessa primeira imagem, ó, tem o livro, né? Então, eu vou utilizar there is. Então, there is a book on the bed. Há um livro em cima da mesa. Se caso não tivesse aqui, eu não tivesse que é o caso da segunda, da letra A, é uma boneca, né? A imagem da boneca. Se vocês observarem no livro aí, vai ser uma boneca, que é o doll, né? E se tiver a boneca, vai ser essa mesma estrutura there is, né? Se o objeto que tiver sendo referido aqui, ó, no parênteses, for o que não estiver na imagem, você vai colocar there is not e a frase respeitar sempre essa mesma ideia, ok? O que está em vermelho aqui é o que possa haver mudança, que no caso pode mudar o verbo, dependendo do que a frase ou a imagem mostra, o objeto, dependendo da frase ou o que a imagem mostra, e bad, que vai ser em todas, porque o mesmo objeto é o mesmo fator que vai estar o objeto em cima, ok? Então, se você respeitar o exemplo aqui da frase, dá para vocês fazerem todas as alternativas, ok? Se caso gerar alguma dúvida, a gente tira na hora do nosso horário. Ok, pessoal? Pronto, então é isso. Espero que vocês tiverem alguma dúvida. Volta, pausa o vídeo, principalmente na explicação do exercício, ok? Se faltou algum aprendizado, algo relativo a isso, a gente tira no nosso horário, certo? Um abraço, fiquem com Deus.